Você tem dúvida sobre a relação touro-vaca? Quantos touros eu coloco na minha vacada para poder servir o rebanho? Eu sou o professor Marcelo Costa, especialista em diagnóstico e planejamento de fazendas e também um especialista em reprodução animal, uma área que eu lecionei durante muitos anos nas universidades, na minha linha de pesquisa, em mestrado, em especialização. Quero dividir com você aqui essa pergunta que foi feita nas minhas redes sociais. Uma pessoa me perguntou quantos touros eu tenho que colocar na vacada e eu podia ter dado uma resposta super simples e rápida, falando, olha, usa tantos touros. Mas, na verdade, o tema, para quem realmente entende, ele é bem mais complexo. E eu decidi preparar esse conteúdo aqui para te ajudar, para explicar mais sobre tudo que você tem que entender sobre relação touro-vaca, quantos touros colocar na sua vacada. Primeira coisa que eu coloquei aqui são os tópicos, né? Nós vamos conversar sobre algumas considerações gerais sobre esse tema, sobre como que o macho faz para localizar uma fêmea, isso tem a ver com a relação touro-vaca, sobre fatores que vão influenciar a relação touro-vaca, isso aí vai influenciar na tua decisão, sobre pesquisas de capacidade de monta e sobre a realidade do Brasil, como que é que funciona isso daí na prática do campo, no dia a dia. Primeiras considerações que a gente tem que ver. Primeira coisa é assim, menos touro ou mais touro? Diminuir ou aumentar a quantidade de touros na relação touro-vaca? E aí a gente tem que levar em consideração pontos positivos e negativos. Em relação a diminuir a quantidade de touros, quais seriam os pontos positivos para eu ter menos touros servindo a minha vacada? Reduzir custo. Isso daí, definitivamente, touro custa caro, né? Bons touros, touros melhoradores custam muito caro. Então, se você usa uma quantidade muito grande de touros na sua vacada, você tem que empatar muito dinheiro, você tem que colocar muito capital lá dentro. Isso daí é uma das coisas que interferem na margem da pecuária de cria, né? Normalmente os rebanhos eles têm uma taxa de reposição de 20% de touros ao ano. Então, para cada 10 touros que você tem em serviço, 2 touros são trocados a cada ano. Ou porque ficam velhos, ou porque ficam machucados, ou porque ficam inférteis e assim por diante. Então, isso daí compreende um custo muito grande, né? A manutenção e a troca de touros. Se você diminui a quantidade, mas lógico, tendo certeza que aquele montante de touros que você está colocando consegue fazer a monta, consegue cobrir as vacas, consegue produzir as prenhezes, as gestações necessárias, quanto menos touro você tiver, menos custo você vai ter empatado ali dentro, menos capital você vai ter empatado ali dentro. Então esse seria o ponto positivo em usar menos touros na relação touro-vaca. Qual seria o ponto negativo de usar menos touros na relação touro-vaca? Pode ser que você coloque pouco demais. E quando você coloca pouco demais, esse volume de machos não vai ter condição, não vai conseguir cobrir todas as vacas manifestando cio durante aquele determinado período em que você está aí tendo a sua estação de monta. E, consequentemente, você pode ter um problema, né, de poucos demais, por quê? Porque não vai conseguir atender a capacidade de serviço, é o volume de montas por dia, né? Então, dependendo da quantidade de matrizes que você tem, você vai ter um índice de manifestação de cio diário. E se você tiver muito pouco touro lá, ele cobre uma, ele cobre duas, mas ele não cobre todas, né? A gente chama isso de capacidade de serviço. Tem a ver aqui, ó, com produção e reserva espermática, tem a ver, lógico, com libido também, mas principalmente também com produção e reserva espermática. Então o animal, ele não consegue, poucos animais não vão conseguir atender a demanda para cobrir todas as vacas. E pode acontecer também, quando você tem pouco demais, olha lá um fator negativo de você ter poucos touros, é que você vai ter uma possibilidade de que se algum animal sofrer alguma lesão no seu sistema locomotor ou no seu sistema genital, você fica aí num buraco, você não tem macho suficiente, né? Então você tem que ter ali, a gente chama de margem de segurança. Eu preciso ter um determinado número de touros ao longo da estação servindo para que eu garanta o volume de prenhezes, já prevendo lesões, já prevendo problemas de capacidade de serviço, já prevendo problemas de produção e reserva espermática, tá? Então isso daí são fatores que tem que ser levado em consideração, né, quando a gente está falando de colocar poucos touros. Agora,
Quando que a gente considera aumentar a quantidade de touros, né? Ah, eu tenho, então, eu vou colocar bastante touro lá no rebanho. Será que isso daí é a grande saída? Vamos ver, então, os pontos positivos e os pontos negativos. Ponto positivo, segurança. Tá aqui, ó, capacidade de cobrir vacas. Se você tem mais touros, você vai ter, olha, graças a Deus eu posso dormir tranquilo. Se um não conseguir cobrir, o outro vai lá e vai fazer o serviço. Né? Então você fica aí numa janela de segurança. Agora, existem sim fatores negativos quando você coloca muitos touros no rebanho, muitos touros na vacada. Principais fatores negativos são custo de reposição e de manutenção, já tinha falado isso, você empata muito dinheiro ali dentro. Brigas ou lesões, então alta concentração de touros. Eu aumento a quantidade de machos lá nas vacas que estão dando em cio. Macho, gente, disputa. Ali não é assim, olha, vai você. Amigo, acabei de cobrir uma vaca, agora é sua vez. E depois é a do João, e depois é a do Fábio, e depois é a do Pedro. Não é isso, né? É uma disputa, é igual o leão brigando para o seu território. Então o touro ele vai estar brigando para cobrir as vacas. Eles vão estar o tempo todo, são gladiadores. E se você coloca uma concentração muito grande, você aumenta essa disputa por essa dominância social, por ir lá cobrir, né? Então isso daí pode ser um grande problema, porque quanto mais touros tiver, maiores as chances de brigas e lesões. E aí você tem lá já um custo altíssimo com touro e ainda machucando ou perdendo touros. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outro problema que muito poucas pessoas falam, e por isso que eu quis produzir esse material, está relacionado a alguma coisa relacionada à genética, né? Não é só cobrir vaca. Quando eu coloco muitos touros, um dos fatores negativos é o atraso na difusão genética. Se eu tenho muitos touros, eu estou diluindo. Então eu estou falando assim, olha, eu vou ter touros melhores, eu vou ter, inevitavelmente, touros medianos, e eu vou ter alguns touros piores. Eu tenho lá 100 touros em atividade no meu rebanho. Eu vou ter lá 30 touros muito bons, eu vou ter lá 50, 60 touros medianos, e eu vou ter o que a gente chama de fundo. Eu vou ter touros, por mais que eu selecionei, inferiores. E todos eles têm a chance de fazer filhos. Então eu vou ter filho dos bons, eu vou ter filho dos médios e eu vou ter filho dos touros que são piores. Quando eu tenho muita quantidade de touros, então eu atraso difusão genética. Explicando de uma outra forma, se eu tenho menos touros e eu me concentro nos melhores touros, eu estou propagando genética, eu estou fazendo filhos de uma concentração de touros melhores, muito mais bem escolhidos. Então esse daí seria o fator negativo de você ter uma quantidade de touros muito grande. Tem o lado positivo que te dá segurança. Vai com certeza cobrir mais vacas, vai ter touro disponível para cobrir as vacas, mas custo, brigas e atraso na difusão genética. Então, colocar mais não é o caminho. Colocar pouco demais também não é o caminho, tá? Vamos lá. Algum outro tema relacionado no tema na conversa nossa aqui sobre touro-vaca. Como que o macho faz para localizar a fêmea em cio? Ele usa esses sentidos: visão, olfato e audição. Então, esses sentidos são extremamente importantes lá no processo de localizar uma fêmea em cio, ir até ela e copular. Com a visão, ele vai estar de longa distância. Olha que legal. Esse é um mecanismo de detecção de atividade sexual de longa distância. O macho vê um comportamento de monta em fêmeas em cio. Ele pode estar ali centenas de metros de distância e ele vê que as vacas começam a fazer um comportamento, uma bagunça, principalmente uma montando na outra. Essa é a manifestação do cio, é a aceitação de monta. E ele fala, opa, tem folia lá. Se tem folia, eu vou atrás, né? Então o macho, ele viu isso daí e ele vai atrás. Por que eu tô falando sobre esses mecanismos de localização? Como que funciona? Porque depois, quando eu vou falar em fatores que vão influenciar, vão ser totalmente importantes isso daí, né? Imagina lá se eu tiver vou falar já adiantando aqui agora, uma vegetação muito fechada, um pasto muito sujo, né? É muito comum no Brasil, N pastagens são sujas. Ele já comprometeu esse sentido, né, que pode ajudar a localizar a fêmea em cio. Ele não vai conseguir enxergar, porque ele não consegue enxergar através de um bloco de árvores. Então ele já tem mais dificuldade em cobrir as fêmeas. E aí eu vou ter que pensar em ter que colocar mais touros para ter touros chegando mais perto das fêmeas. Então são fatores a serem
considerados. A visão é, então, um mecanismo de localização de fêmeas em cio. O olfato, extremamente importante. A fêmea, quando ela está em cio, ela tem uma glândula na vagina, que estamos chamando de glândula de Bartholin, e ela produz um hormônio ali, só quando ela está em cio. Então, quando ela está em cio, no corpo dela lá, o óvulo, o ovário, está produzindo uma grande quantidade de estrógeno, e esse estrógeno na circulação vai criar toda essa manifestação de aceitação, vai criar todo esse comportamento sexual, e lá na vagina dela, na glândula de Bartholin, vai estimular a produção de um hormônio chamado feromônio. Esse feromônio é um hormônio volátil, né? Ele se dissipa no ar, e ela está constantemente urinando também, é uma coisa que acontece quando a fêmea está em cio, ela está esparramando no ambiente aquele cheiro, e esse cheiro, o feromônio, ele atrai o macho, né? O macho se sente, meu Deus, isso aqui agora, ó, fiquei louco, e aí ele vai atrás da fêmea. Esse daí é o principal mecanismo de atração sexual, de localização da fêmea em cio, é o feromônio, no caso dos bovinos, tá? No caso dos bovinos. E aí o macho vai atrás, então o olfato, ele sentindo o cheiro, ele estando perto das fêmeas, então olha lá, tem que estar perto. Ele tem que sentir aquele cheiro no ambiente, principalmente nela, para poder ir lá cobrir. E aí, por fim, também o outro sentido é a audição. A audição, que é o mugido. Às vezes, olha lá, aquele grupo de vacas que está em cio, está verbalizando, está fazendo barulho, está mugindo, está montando, e ele fala, opa, eu não vi, mas eu estou ouvindo esse barulho da folia. Eu vou atrás lá para dar uma olhada no que está acontecendo. Então, todos esses componentes, eles são importantes para que o macho localize a fêmea em cio. E agora a gente vai ver, então, fatores que vão influenciar na relação touro-vaca. E esses fatores podem interferir nesses sentidos que vão ser sentidos, a visão, o olfato e a audição, que podem estar ajudando o animal a localizar a fêmea em cio e poder cobrir ela, tá? Então, vamos entender isso daí agora. São vários os fatores que interferem. Biotipo animal, idade, condição corporal, clima, relevo, vegetação, tamanho de pastos, libido e circunferência escrotal. Todos esses fatores vão influenciar na sua tomada de decisão de qual relação touro-vaca você vai colocar. Será que eu coloco mais? Será que eu coloco menos? Eu tenho que levar em consideração tudo isso. Então não existe regra básica, não existe a fórmula Brasil, ainda mais que o Brasil é um país gigantesco, extenso. Vamos ver o que algumas considerações sobre biotipo animal. Olha lá, basicamente nós temos lá dois biotipos preponderantes, né? Nós temos os animais que são da espécie zebuína e nós temos os animais das espécies europeias. E eles têm muita diferença, principalmente no tocante do que se diz adaptabilidade a ambiente. Quanto mais rústico o ambiente, quanto mais difícil o ambiente, quanto mais quente for o ambiente, quanto mais desafiador for o ambiente, melhor vai desempenhar o biotipo zebuíno. Então ele vai aguentar a dificuldade ambiental, vai conseguir sobreviver e vai conseguir propagar a sua genética, cobrir as vacas, localizar, ir atrás e cobrir, né? Por um outro lado, quando o ambiente é menos difícil, quando o ambiente é mais controlado, quando o nível de alimentação é melhor, quando o local é mais limpo, quando eu tenho condições ideais, o europeu ele vai ter ali uma performance aceitável, né? Mas se eu tenho um ambiente que é realidade de muitos lugares no Brasil, extremamente desafiador, trabalhando com zebuíno, eu com certeza vou ter um desempenho dos touros melhores. E aí eu posso usar menos touros. Se eu escolher usar o europeu em situações rústicas, em situações desafiadoras, essa raça vai performar um pouco, essa espécie vai performar um pouco pior, principalmente por causa da adaptação térmica, calor, e aí eu tenho que usar mais touros. Olha lá como que a gente toma decisão. Então, simplesmente baseado na espécie que você está usando, a gente vai chamar isso de biotipo animal, você vai ter uma possibilidade de usar mais ou menos touros. Essa é uma das realidades. Em relação à idade, é muito importante, porque existe uma diferença quando a gente está falando de eu tenho touros jovens, que estão começando a atividade sexual, e eu tenho touros velhos, eu estou falando dos extremos.
E aí, se na realidade da fazenda, se na realidade daquele ano, você está lidando com essas situações, você tem que prestar atenção se você vai colocar mais ou menos touros. Por quê? Quando você está trabalhando com touros jovens, você pode ter problema de maturidade sexual, ele ainda não tem a maturidade sexual, ele ainda não tem o desenvolvimento testicular, ele ainda não tem a produção espermática, ele ainda não tem os seus níveis hormonais tão estabilizados, estão maduros a ponto de que ele tenha uma boa performance. Então, touro jovem demais, eu posso ter problema. E aí eu tenho que aumentar a quantidade de touros. Olha lá, porque se eu posso ter problema, eu preciso de margem de segurança, tá? Outra coisa, pode ser que eles não tenham ainda experiência sexual e dominância. Então ele pode não saber cobrir a vaca e ele pode apanhar dos outros que são mais experientes e que são mais velhos. E aí eu tô achando que eu posso usar uma relação touro-vaca, mas eu tô colocando muito touro jovem, chego lá na época do toque e, vem uma surpresa, pouca prenhez. O que aconteceu? Na verdade, aqueles touros jovens não fizeram serviço, porque eles apanharam dos que são mais velhos, e aí só sobrou praticamente os mais velhos querendo cobrir as vacas, porque eles batem, e o mais novo ali não cobriu, e você teve, então, pouco touro efetivo sendo utilizado, e, consequentemente, ó, teu resultado foi lá embaixo. Então, se eu estou usando touros jovens demais, eu tenho que tomar cuidado. Maturidade sexual, dominância sexual e habilidade de cópula, experiência. Não só consigo detectar uma fêmea em cio, como sei proceder com a monta dela e consigo copular com ela e consigo copular com muitas fêmeas ao longo daquele período, porque eu tenho experiência e habilidade, tá? E pode acontecer que muitas vezes, quando a gente está lidando com touros jovens, a gente tem esses problemas. E quando eu falo a palavra problema, eu sempre tenho que pensar em aumentar a quantidade de touros. Por quê? Porque eu preciso de margem de segurança. Por um outro lado, se eu tenho no rebanho touros velhos demais, eu cheguei lá naquela propriedade e olha, a tourada já é velha, ela tem 10, 12, 13, 14, 15 anos, olha, eu já vi muita coisa por aí, né? E aí o que acontece nessa situação quando a tourada é muito velha? Nós temos um declínio natural da fertilidade, tanto por essa adaptação climática, que o principal problema de distúrbio reprodutivo nos machos está ligado à degeneração testicular. A degeneração testicular, a principal causa de degeneração testicular é estresse calórico, climático, e depois entra a parte de degeneração por idade, que também acontece. Você tem um declínio natural da fertilidade de touros velhos. E aí, problema. Se eu tenho muitos touros velhos e existe um potencial declínio de fertilidade, eu tenho que aumentar a quantidade de touros para ter margem de segurança. E também, em animais mais velhos, nós podemos ter problemas no sistema locomotor. Casco, joelho, enfim, o que você pode pensar, artroses e toda aquela coisa, dor na coluna, né? Se você aí não está conseguindo trepar direito, imagina o touro velho lá que está sentindo dor. É a mesma coisa. Então você tem que ter muita atenção, porque quando você tem esses extremos de idade na configuração do rebanho para ser utilizado na monta, naquela vaca, naquele ano, você tem que trabalhar uma relação às vezes maior, tá? Então, o ideal sempre é o quê em relação à idade? Ter um grande volume de touros já maduros sexualmente e com experiência. Outra coisa que vai interferir é a condição corporal. Os animais não podem estar caquéticos, porque ele também vai estar passando fome, vai diminuir a libido, vai diminuir sua produção de hormônios, vai diminuir a sua espermatogênese, e o animal não pode estar extremamente obeso, como são animais de exposição, às vezes animais tratados em leilão que você compra, e esses animais com muita gordura, eles também têm um declínio da sua fertilidade. Então, condição corporal é extremamente importante como fator influenciando. Se você tem animais muito magros, caquéticos ou extremamente obesos, principalmente esses que são tratados com ração para venda, para leilão, para exposição, você pode estar achando que você tem um touro bom para servir, mas ele não vai servir. E aí você tem que mexer na relação touro-vaca. Outro fator extremamente importante, um dos mais importantes na relação touro-vaca, é clima, onde as altas temperaturas levam a estresse térmico, o estresse térmico leva à degeneração testicular, tá? Isso daí é clássico, é a
isolada principal causa de baixa fertilidade dos machos. E se eu tenho altas temperaturas, e o Brasil é um lugar com temperaturas altíssimas, com picos, com extremos, está muito relacionado aqui ao desempenho de biotipo animal. Então, dependendo da configuração do rebanho, sabendo que o clima é uma intempérie, eu tenho que tomar muito cuidado na relação touro-vaca, né? Diminuir demais e correr o risco de ter degeneração testicular naqueles indivíduos que eu tenho, por N motivos, também é um grande risco. Outro fator que é negligenciado muitas vezes pelos produtores rurais e até pelos técnicos que aconselham é o relevo. O relevo é importante. Aonde? Regiões com morro, com subida. O animal, ele tá... Ó, agora eu tô lá em cima do morro, vim aqui dar uma pastejada, que aqui tá com pasto bom, a vaca deu cio lá embaixo. Ele vai falar, não vou descer. Espera 21 dias, daí eu encontro ela de novo. Ou o contrário, a vaca tá lá em cima, o rebanho subiu, ele lá, preguiçosão, tá aqui embaixo, mas daí começou, eu tô olhando, eu tô vendo que elas estão fazendo a folia lá, eu tô ouvindo barulho, eu até às vezes tô sentindo o cheiro, mas eu não vou subir, eu já tô mais velho, né? Então essas regiões de relevo acidentado, por causa do exercício, por causa da atividade física, por causa do desgaste energético, você pode ter um pouquinho mais de dificuldade na monta dos touros indo atrás das vacas, e aí você tem que repensar sua relação touro-vaca aí, tá? Vegetação, eu trabalho muito no Cerrado brasileiro e é muito comum ver pastos extremamente sujos, né? Não só no Cerrado, mas em regiões de mata que também foi derrubado, e que depois vem o que a gente fala de juquira. E aí você vê que tá lá aquela sujeira, o animal parece uma selva, ele tá andando no meio da sujeira e caçando pasto por ali, é vaca, é touro, tudo embolado. Mas, gente, essa vegetação extremamente densa, ela vai levar a uma dificuldade de visualização, de observação. Foi um grupo de... Vamos falar, tem 100 vacas. 30 vacas saiu para lá, outras 20 para cá, outras 50 para lá, e o touro tá no meio, ele tá só num grupo, ele não vê no outro, aqui não tá tendo cio, lá no outro tá tendo, mas eu não enxergo, tá? Então a vegetação, ela se torna um fator que vai interferir. E quando os pastos, então, são muito sujos, eu tenho que colocar uma relação touro-vaca muito maior, eu tenho que aumentar a quantidade de touros. Eu preciso mais touros para ter certeza que cada grupinho que vai se formar ali dentro daquele pasto, naquela vegetação, vai ter pelo menos um touro ativo, um ou mais, né? Touro ativos com capacidade para servir o rebanho. Então, fazendas muito sujas criam uma grande dificuldade na parte de reprodução. Outro fator importante, tamanho dos pastos. Olha, eu já visitei fazendas que um pasto tinha mais de 1.000 hectares. Um pasto, é comum. Meu Deus, mas eu tenho 100 hectares na minha propriedade inteira e um cara tem um pasto com 1.000. Acontece, tá? E aí você imagina que, olha lá, tamanho de pasto ele passa a ser uma limitação por causa da concentração ou dispersão de animais. Quando você tem pastos menores, o pasto é pequeno, as vacas vão ficar mais agrupadas e os touros vão estar junto delas. Quando eu tenho pastos muito grandes, 200, 300, 400, 500, 600, 1.000 hectares, gente, a chance de que esses animais se espalhem e que cada um vá para um lado, que criam-se grupos, criam-se núcleos de animais, é muito grande. E aí, as vacas podem estar manifestando cio cada hora para um lugar e o touro pode não estar perto. Ele pode não estar perto para usar aqueles sentidos para localizar lá. E aí perdeu a oportunidade de cópula, tá? Então, quando os pastos são muito grandes, eu tenho que usar uma quantidade de touros maiores para ter certeza de que eu vou ter touros subindo. Quando, por outro contrário lado, eu já tiver um pasto muito pequeno, um ambiente extremamente controlado, limpo, com boa topografia, eu posso usar uma quantidade de touros bem menores. Eu posso lá mexer na pressão, usar poucos touros, mas eu tenho certeza que ele vai estar próximo das vacas e vai conseguir cobrir. Outro fator que vai interferir é a libido, e existem diversos estudos mostrando testes, né, até testes de libido de animais, onde eu vejo touros que eles têm muito mais vontade do que outros touros de cobrir. Isso aí é chamado libido, né? Atividade sexual. O animal tem vontade, ele localiza, ele vai atrás, ele corteja, ele monta e ele completa essa monta. E ele já sai de uma e ele já vai para outra, e ele já sai de uma e ele já vai para outra. Isso muda também, existem testes que você pode aplicar no campo para determinar touros com maior ou menor libido.
E por final aqui, outro fator que influencia na relação touro-vaca, circunferência escrotal. Né? Tem trabalhos que mostram e a relação entre tamanho de testículo, tá? Tamanho de testículo a gente chama de parênquima testicular, e quanto maior o tamanho do testículo, maior a área de produção de espermatozoides. Então nós temos aqui também produção e reserva, porque o espermatozoide ele é produzido no testículo, ele é transportado e armazenado na cauda do epidídimo. Ali fica como se fosse um estoque pronto para ser liberado. Tá tudo isso aí no sistema genital masculino, ali na bolsa escrotal. E aí, quanto maior a circunferência escrotal, maior a produção de espermatozoides, maior a reserva espermática. E eles têm esses trabalhos que mostram isso daí, eu já vou mostrar aqui em capacidade de monta. Então, tudo isso aqui, ó, são fatores que vão influenciar na relação touro-vaca. Né? Como eu falei lá no começo, eu podia simplesmente ter falado, olha, um touro para cada X vacas, mas não é por aí. Muda muito, porque todas essas condições vão estar influenciando. Agora vamos lá entender um pouco sobre as pesquisas de capacidade de monta. A primeira coisa que eu quero mostrar era que eu estava falando sobre circunferência escrotal, produção de sêmen. Então existem pesquisas que fizeram comparação e mostraram. E aí eu quero mostrar para você um exemplo de um touro com 30 centímetros de circunferência escrotal, com 35 e com 40 centímetros. E o que isso vai representar? Um touro com 30 centímetros de circunferência escrotal, consegue fazer 4 ejaculados por dia. Um touro com 35 centímetros de circunferência escrotal consegue fazer 6 ejaculados por dia. Isso com reserva espermática, né? Vai ejacular uma quantidade viável de sêmen, tá? E um touro com 40 centímetros, olha a diferença, de circunferência escrotal vai conseguir fazer 10 ejaculados por dia. 30 centímetros, 4 ejaculados, ele faz 84 ejaculados num período de 21 dias, que é um ciclo estral de uma vaca, tá? A cada 21 dias uma fêmea bovina dá cio. Se ele tiver 35 centímetros, ele tem capacidade de fazer 6 ejaculados por dia, em 21 dias ele vai fazer 126 ejaculados. E um touro com 40 centímetros consegue fazer 10 ejaculados por dia, em 21 dias ele produz 210 ejaculados. Então, a circunferência escrotal vai ser um fator que vai determinar se eu consigo ter maior ou menor produção de espermática, se eu vou conseguir ter maior ou menor reserva espermática e, consequentemente, o volume de ejaculados que ele pode fazer. E agora, indo para a prática, né, de pesquisa científica, mas estudos, eu coloquei aqui só 2, existem inúmeros trabalhos científicos que mostram isso, mas Pineda, um pesquisador brasileiro, em 1997, ele fez uma avaliação usando lá um experimento, né, na verdade, usando 1:92. Um touro cobrindo 92 vacas, em 63 dias ele teve 87% de prenhez. Tá? Eu não estou levando no mérito, lógico que com certeza foi em ambiente controlado, foi em pasto pequeno, foi com todas as facilidades do mundo, foi um touro de alta libido, mas eu quero mostrar que há capacidade de serviço. Ele fez 87% de prenhez em 63 dias, cobrindo 92 vacas. Então mostra que touros têm capacidade de cobrir um grande volume de vacas, desde que atendido todos os requisitos aqui, ó, voltando aqui para trás, tá? Todos os requisitos estejam no seu ideal, né? Ideal, tá? Esse trabalho foi feito com o Nelore, né? Aí o Santos, um outro pesquisador e colaboradores, em 2003, fizeram um outro estudo e tiveram 90% de prenhez numa estação de monta de 90 dias usando 1:100, tá? Então eu quero mostrar que os touros têm uma capacidade de servir uma alta quantidade de vacas. Ah, Marcelo, então eu posso chegar lá na minha fazenda e meter 1:90 e 1:100 que vai dar tudo certo? Não, porque a sua fazenda não é um experimento científico, a sua fazenda não tem todos esses fatores controlados, né? Coisa mais linda do mundo, nutrição mais linda do mundo, clima mais lindo do mundo, relevo, vegetação mais linda do mundo. E aí você não pode cair na loucura de seguir uma pesquisa científica e falar que isso aqui é parâmetro. Mas a gente está entendendo o potencial da espécie em relação à reprodução. Vamos para o Brasil, então. Marcelo, quais seriam as observações ou as recomendações de relação touro-vaca? Brasil. Nós temos aqui variação, temos médias e recomendação. Variação do Brasil.
do Rio Grande do Sul ao Acre, lá do Pantanal ao Nordeste, olha o tanto que o Brasil é diferente. Olha como mudam os biomas, olha como muda a vegetação, olha como muda a alimentação, olha como muda clima e olha como muda relevo. Nós temos fazendas, propriedades rurais usando relação 1:10 e nós temos propriedades rurais usando 1:100. A variação é muito grande. Se você falar para mim, Marcelo, a minha propriedade é lá no Pantanal. O meu pasto tem 2.000 hectares. As vacadas ficam lá e a gente vai uma vez por ano colher. Provavelmente você vai trabalhar com uma relação touro-vaca 1:10 ou 1:15. Você precisa muito mais touros para atender aquela rusticidade, aquela dimensão daquele ambiente em que eles vão estar servindo. Agora, Marcelo, a minha propriedade é aqui no Paraná, é aqui no estado de São Paulo. Ela é um ovo de pequena. Meus pastinhos são limpos, são pequenos, são sombreados, está tudo maravilhoso. É um sítio, é uma chácara. Olha, a vida do touro é a vida que eu queria para mim. E aí, você sabendo que tem um touro que tem alta capacidade de serviço, você pode, com certeza, tentar utilizar uma relação touro-vaca bem mais com a pressão de 1:100, ou 1:80, ou 1:60, e assim por diante, tá? Mas o que eu tô falando? A variação existe, mas de acordo com o perfil da propriedade, localização, tamanho e tudo, você vai mexer para mais ou para menos. A média brasileira. Agora vamos falar de média. Se eu falar de tudo isso daí, eu mapeei todas as fazendas, a média que se usa é 1:25, tá? Mas os estudos mostram que 1:25 hoje, com uma pecuária com nutrição melhor, com pastagens melhor, com fazendas com pastos cada dia mais limpos, a gente não precisa usar 1:25, a gente pode mexer nisso daí e acabar economizando dinheiro, tá? Porque eu não preciso colocar tanto touro. E aí, quais seriam as recomendações técnicas? 2 fatores muito importantes vão ser considerados aqui na hora de eu fazer a recomendação técnica. Um fator seria relacionado a pasto, o outro fator seria relacionado à raça. Pastos, se eles forem pequenos, limpos, e os lotes de animais, consequentemente, de vacas menores, a recomendação seria você poder usar uma relação touro-vaca aí por volta de 1:40, 1:50, tendo uma margem de segurança boa. Agora, se os pastos forem grandes, maiores, e os lotes de vacas forem grandes, trabalha com uma relação touro-vaca mais próximo de 1:30 até no máximo 1:40, tá? Então olha como que o ambiente muda, a recomendação muda. Em relação à raça, se eu estiver trabalhando com zebuínos, animais mais adaptados ao clima e a condições mais extrativistas e mais rústicas, eu posso usar 1:40, 1:50, mantendo a margem de segurança. Se eu estiver trabalhando com raças europeias ou sintéticas, eu vou trabalhar 1:30, 1:40 para ter a margem de segurança. Então, essa daqui seriam as recomendações de touro-vaca para o Brasil, relacionado a ambiente, tipo de pastagem e relacionado à raça. Eu espero muito que esse conteúdo tenha sido interessante para você, tenha sido ilustrativo e que te ajude na tomada de decisões. Continua seguindo aqui minhas redes sociais para ter mais dicas poderosas da pecuária como essa.